Pessoal, eu vou falar de auxílio emergencial agora com Tipó Laurindo, que é advogado, especialista em assuntos previdenciários e que tem se debruçado também sobre as questões do auxílio emergencial desde o início dessa pandemia, sempre muito gentilmente atendendo a nossa equipe. Nós temos visto filas nas agências da Caixa, muita gente tentando obter informações. Essa semana a nova fase do auxílio começou a ser paga para alguns grupos, né? Que é a fase agora dos R$300. Então nós vamos conversar com o Tipó Laurindo, porque muitas dúvidas ainda persistem. Tipó, muito obrigado por atender a nossa equipe mais uma vez. Vamos começar falando sobre aquelas pessoas que estão cadastradas para o recebimento, mas que ainda não receberam o dinheiro. Elas têm a quem recorrer? Como é que se faz isso? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os telespectadores do Noticidade. Nós temos realmente aí nos deparado com muitas, mas muitas pessoas que reclamam que aconteceu o seguinte: elas se cadastraram para o auxílio emergencial, requereram o auxílio emergencial, e nós temos duas categorias. Uma categoria são aquelas pessoas que até hoje não receberam sequer uma resposta da Caixa Federal, nem sim, nem não, ou seja, até agora não receberam nenhum indeferimento, nenhum documento comprovando que eles não têm direito. Essa é uma categoria. A segunda categoria são pessoas que requereram auxílio emergencial e este auxílio emergencial foi negado de maneira ilegal, de maneira abusiva. Foi negado por problemas que não existem, como, por exemplo, a alegação de que a pessoa exerce algum cargo público, a alegação de que a pessoa exerce um mandato eletivo, a alegação de que naquela família a renda per capita é superior e várias outras alegações que não condizem com a realidade. Então nós temos pessoas que não recebem o auxílio emergencial porque ainda não foram notificados do indeferimento e pessoas que sequer até hoje tiveram uma resposta sobre isso. O que fazer, Paulo? Isso. O que fazer para que essas pessoas possam ter o seu direito sagrado garantido? Essas pessoas precisam procurar um advogado da sua confiança ou, se quiserem, vão direto ao Juizado Especial Federal. Por quê? Porque elas provando para o judiciário que o seu benefício foi negado ilegalmente, ou que ele nem foi negado, sequer teve uma resposta, você não tenha dúvida que o juiz vai conceder uma tutela de urgência, que é o nome, é como se fosse uma liminar, tem o mesmo efeito de uma liminar, determinando que a Caixa Federal pague imediatamente. Só para você saber, Paulo, hoje, os juizados especiais federais, uma das, vamos falar assim, no momento, né, uma das maiores demandas dele é justamente cuidar e tentar reverter esses auxílios emergenciais negados pela Caixa Federal, pela Dataprev e pelo governo federal, né, que são os três que vão para o polo passivo. Pois é, são distorções do sistema. Muita gente que não deveria receber está recebendo, inclusive servidores públicos na região, que a gente já descobriu, já levantou, isso está em investigação. E por outro lado, muita gente que deveria receber porque está passando necessidade em casa, não consegue acesso. Interessante a participação do Dr. Tipó, porque ele consegue trazer essa orientação jurídica, o caminho que você precisa percorrer. Doutor, só para a gente fechar, e aquelas pessoas que estavam recebendo seguro-desemprego lá atrás e não puderam se cadastrar no auxílio, agora já acabou o seguro-desemprego, elas ainda não conseguiram trabalho e também estão sem o auxílio. Tem o que se fazer ou não? Aí já é caso perdido. Pois é, Paulo. Agora, em 2 de setembro, o governo publicou o decreto 10.488, que regulamentou a medida provisória número 1000. Este decreto, ele vem falar justamente desse auxílio emergencial residual, que são essas parcelas de R$300 que serão pagas até o mês de dezembro. O que acontece? Aqui são também duas situações, Paulo. Pessoas que estavam com seguro-desemprego e não requereram o seu auxílio emergencial, infelizmente não tem o que fazer, segundo a minha ótica, porque no dia 2 de julho encerrou o prazo para as pessoas fazerem o pedido do auxílio emergencial. Então, quem não fez o pedido do auxílio, por estar recebendo o seguro-desemprego, na minha opinião, infelizmente não tem o que fazer. Mas nós temos, Paulo, uma outra categoria
que são pessoas que estavam recebendo o seguro-desemprego, requereram o auxílio emergencial e a Caixa Federal negou, alegando, olha, você recebe o seguro-desemprego, então eu não posso te pagar o auxílio emergencial. Porém, o seguro-desemprego já cessou, já terminou. Na minha visão, na minha opinião, essas pessoas poderão recorrer aí, né, procurar um advogado da sua confiança, se eles também entender como nós, eles vão entrar na justiça. Por quê? Porque ele fez o requerimento lá atrás. Então ele fez o pedido. Lá atrás ele não tinha o direito, porém hoje ele não está recebendo seguro-desemprego, ele está sem renda, ele está sem nada. Entendo eu que ele poderá sim, de acordo com uma decisão judicial, se a justiça também entender assim, ele receber esse auxílio emergencial residual até o final do ano, até dezembro. Esse doutor Tipó Laurindo sempre com muita clareza, né, explicando para a gente os caminhos e trazendo todas as informações. Doutor, quero agradecer mais uma vez. Aliás, deixa eu aproveitar que hoje é sexta-feira, né? O doutor Tipó Laurindo é um cara muito bacana, muito gentil, é um gentleman, né? E ele enviou uma lembrança da terra dele pra gente outro dia, aqui de Lençóis Paulista, né? Um chazinho que o povo produz lá, sabe? Um chazinho meio daquele porreta, né? Eu provei o chazinho que ele mandou. É bom o chazinho que o povo produz aí, viu, doutor Tipó? Muito obrigado, um abraço pro senhor aí, bom final de semana.